Olá, pessoal. Vamos para mais um encontro. Eu aqui vou falar sobre a ficha técnica do pão australiano. O pão australiano, ele é um pão rústico, muito famoso no Outback. Ele pode ser, eu não sei como que é no Outback, se eles compram congelado, que é um pão que aceita bem o congelamento, que é uma massa rica, e ele pode ser aquecido num forninho elétrico ou no micro-ondas. No forninho elétrico fica melhor, mas ele no micro-ondas, se você consumir logo, fica bom também. Então vamos lá. Já adiantei aqui, temos a farinha de trigo e a farinha de trigo integral, na seguinte proporção, 80-20. O interessante aqui, eu coloco farinha de trigo integral, eu diminuo a quantidade de glúten, tá? Então se liga nisso. Aí temos mais o que? O leite, que é 30, eu não sei de cabeça, assim, eu não lembro de cabeça, tá, pessoal? Fermento biológico instantâneo seco, que é 1,4. Cuidado aqui, pessoal, o leite depende da absorção das duas farinhas, tá? Cuidado. O fermento eu botei 1,4. Em dia de frio, isso aqui tá legal. Às vezes até eu posso subir um pouquinho se estiver muito frio. Mas aqui no Rio de Janeiro não é preciso. E no calor eu tenho que diminuir isso, porque é inversamente proporcional, você sabe. Está muito quente, aqui o que acontece? Acelera a fermentação. Aqui eu chego até a 1% no verão. Aí vamos lá, sal, açúcar mascavo, 7, né? Ó, a memória tá boa. Então, qual o objetivo do açúcar mascavo? Sabor, ele tem um sabor diferenciado, que é o açúcar, na minha opinião, mais saudável que a gente tem. O processamento dele é muito pouco. Ele é como se fosse quase uma rapadura. Tem gente lá em Minas, na minha terra, Juiz de Fora, que adoça o café com rapadura. Você chega lá, eu trabalhei muito com vendas lá em Minas, né? Você chegava no balcão, sempre tinha o quê? Ou uma broinha de milho, ou então um bolinho de fubá, o cafezinho lá para se servir e uns pedacinhos de rapadura lá. Coisa muito boa. Até isso me faz lembrar uma vez. Eu estava numa loja e o pessoal perguntou: ô, Joaquim, compra uma rifa aí, nossa. Eu, tá bom, comprei a rifa. A rifa era de um bezerro. Aí, adivinha quem ganhou a rifa? Fui eu. Aí, eu cheguei e falei: o que eu vou fazer com esse bezerro? Aí, o que eu fiz? Dei o bezerro para os balconistas. Eles adoraram, né? Não sei o que eles fizeram. Se fizeram um dinheiro, venderam para um vaqueiro. Sei que se deram bem, né? Então, vamos lá. Açúcar mascavo, manteiga, ovos, cacau, mel. O mel e o cacau. Vamos lá. O cacau é para quê? Para dar sabor à massa e escurecer um pouco a massa. A mesma coisa o açúcar mascavo. Ele escurece um pouco a massa, além de dar um sabor diferenciado. E o mel enriquece a massa e dá aquele saborzinho do mel lá no fundo. E eu não utilizo essência de mel, tá? E quando você coloca no micro-ondas ou lá no forninho elétrico, você vai sentir aquele cheirinho, aquele aroma do mel. Desde que você utilize um mel de boa qualidade. Tá? É importante isso. Canela em pó, que é meio. Café solúvel, que é meio. E aí faltou só o rum. Cachaça, bem pouquinho, só para dar o sabor e fazer outro tipo de fermentação que a gente chama alcoólica. Ela já existe no pão, a fermentação alcoólica, mas em pouca quantidade. Eu colocando um rumzinho, uma cachaça, vai aumentar essa quantidade. Eu não posso colocar muito, por que rum? Porque ele vai inibir um pouco a fermentação. Outro dia eu errei a mão na hora de botar o rum, atrasou bem a fermentação. O objetivo da canela em pó e do café solúvel é qual? Dar coloração e sabor ao pão. Cuidado, porque isso aqui é muito pouquinho. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 10, vai dar 800 fazer e 200. 1 quilo de farinha, tá? 300, 14, 70. Para multiplicar por 10, pessoal, é só andar com a vírgula aqui, né? E nos outros é adicionar um zerinho aqui. 100, 20, 100, vezes 10 dá 5, 5 e quanto baste. Então você vê, dá para medir, mas já se for por 5 dá 2,5. Então, o bom seria que você tivesse uma balança que pesasse de décimo em décimo de grama.
Ah, professor, não tem. Tá bom. Então, tenta pesar 1 grama, vem com a espátula de plástico e divide ao meio, tá bom? E aí, aqui, pessoal, nós temos o total. Aí vamos fazer pelo método esponja, para dar sabor à massa. Ainda mais que eu tenho coisas riquíssimas aqui, ó. Canela em pó e café solúvel, mel, cacau, só coisa boa. Açúcar mascavo. Aí vamos lá. 40% da farinha. Eu vou com toda a farinha de trigo integral. E aí vamos. Aqui tem 1.000. 40% de 1.000 é multiplicar 1.000 por 0,4. Aqui, ó. 0,4 vezes 1.000. 1.000 tem quantos zeros? 3, não é? 1, 2, 3. Então eu ando a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. 400 gramas. Tá? Como eu já tenho 200 aqui, eu boto mais 200. A soma disso aqui com isso tem que dar isso. Então, 200 para 800, 600. No reforço. A esponja, pessoal, é para ficar fermentando durante 40 minutos a 1 hora. Depende se está mais calor ou menos calor. E a temperatura dos ingredientes. Todos eles devem estar aqui na esponja a temperatura ambiente. Já aqui no reforço, gelado. Até a farinha, se estiver muito quente, bota na geladeira. Pesa e bota na geladeira. Para o quê? Porque você vai tirar a massa dali, se tiver quente a mesa, vai começar a fermentar e não dá, tá? Então vamos lá, leite, eu boto 70% do leite. 7 vezes 3, 21. Então aqui, 210 com 90, 300. Fermento é 14, eu posso botar 7 e 7. Sal, eu coloco todo ele no reforço, por quê? Se eu colocar na esponja, ele vai inibir a fermentação, vai retardar muito. Açúcar mascavo, eu vou colocar só um pouquinho, tá? Então, botei 10, falta 60. Porque se eu colocar muito, eu ainda vou ter mel, que é doce. Aí a esponja não vai funcionar, vai demorar muito a fermentar. Manteiga, só no final do processo. Deu quase o ponto de véu, eu vou lá e coloco a manteiga na massa do reforço. Por quê? A manteiga, se eu colocar no início do processo, ela vai impedir que a farinha absorva o líquido. É como se blindasse o líquido. Então vamos lá. Ovos, eu coloco todos os ovos para o quê? Dar sabor e coloração também. Cacau, eu coloco todo aqui. O mel, eu coloco um pouco só aqui, eu posso botar tipo 30 e 70. Canela em pó, café solúvel e o rum, eu boto todo aqui. Isso que vai dar um sabor delicioso. É uma explosão de sabores quando você coloca o australiano na boca assim que ele sai do forninho. Bem levemente aquecidinho, morninho. Aí você começa a sentir cada ingrediente dele. A canela que eu uso é de boa qualidade, o cacau é importado, cacau puro. É outra coisa, pessoal. Tá bom? O pão australiano eu faço ele com 45 gramas. Após assado, ele vai ficar com cerca de 40 gramas, porque ele tem um processo que se chama desidratação. E eu costumo fazer uma variante dele, que é o quê? Colocando nozes e uva passa. Ah, professor, quanto que eu boto disso? Ok, para cada 45 gramas, que é um pãozinho, eu coloco 4 gramas de nozes e 3 gramas de uva passa. Ah, eu vou fazer 10 pães. Então, 40 gramas e 30 gramas. Fica legal isso aqui. Tem gente que gosta muito disso. E isso aqui eu adiciono, bati a massa, deu o ponto de véu, adiciono na masseira ou na mão após esse ponto de véu. Aí eu tento o mínimo possível mexer a massa para não danificar a uva passa e misturar, mas tem que misturar as nozes. E se for na masseira, velocidade lenta, porque senão vai espalhar tudo. E um detalhe, as nozes, elas ressecam um pouco o pão. Então, eu tiro uma parte, vou fazer sem noz e uva passa. A outra parte que eu vou botar noz e uva passa, eu hidrato um pouquinho mais. A uva passa tem que ser lavada, de preferência colocada num banho de rum da cachaçinha, tá? E escorro. Deixo ela lá de molho uma meia horinha, escorro numa peneira, deixo lá escorrendo antes de eu fazer a massa. Antes de eu fazer a esponja, eu vou lá e faço isso, deixo ela escorrendo. Porque senão, quando eu adicionar a uva passa, primeiro, ela vai estar muito mole. Segundo,
vai hidratar mais meu pão. Ok, estou na cabeça, não vou botar nada de líquido quando colocar as nozes. Tá, pode ser que dê certo, mas o bom é você ter controle adicionando leite para dar o ponto final na massa. Se o pão, como qualquer pão, ficar muito ressecado, vai demorar muito mais a fermentar e às vezes os alvéolos não vão ficar grandezinhos. Ele tem que ficar um pão leve. É um pão para você colocar na boca, tomando um cafezinho, dissolver. É uma delícia. Bom, acho que era tudo, já falei bastante, né? E qualquer dúvida vocês tiram comigo durante o nosso bate-papo para tirar dúvidas. Espero que tenham entendido e vocês vão preencher isso aqui quando nós fizermos aí o pão daqui a pouco, tá? Até o próximo.